Olá, turma! Na aula de hoje falaremos sobre múltiplos e divisores comuns entre números naturais. Então, na aula anterior, a gente viu sobre critérios de divisibilidade, múltiplos e divisores. Hoje a gente vai falar sobre números primos. São números que têm exatamente dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Eu trouxe aqui alguns números primos até 100. Existem outros, mas a gente vai ver só até o 100. Então, são eles: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Então, esses são todos os números primos até 100. Lembrando, número primo é aquele que divisor é o número 1 e ele mesmo. Então, eu tenho aqui dois exemplos. O 13, os divisores dele são o 1 e o 13, que é ele mesmo. 43, os divisores são o número 1 e o 43, que é ele mesmo. Além dos números primos, existem também os números compostos, que são os números naturais maiores que 1, que não são primos. Sempre pode ser escrito como um produto de números primos. Então, eu tenho aqui o número 46, ele é um número composto. E o resultado dele pode ser multiplicação de números primos, que são eles, o 2 vezes o 23, ambos são números primos. Tenho também o 60, que eu posso ter como multiplicação 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Todos são números primos e resultam no 60, que é um número composto. Os números 0 e 1 não são primos e nem são compostos. A gente também consegue ver a decomposição em fatores primos. Como que a gente faz isso? A gente pega um número grande e vai decompondo ele, tá? Em fatores primos, a gente só vai usar números primos para fazer essa decomposição. Então, a gente vai fazer aqui a decomposição do número 540. Reparem ali que de cara eu sei que dá para fazer a divisão por 2. Então, ele vai ser o primeiro número primo dessa decomposição. Então, eu faço lá 540 dividido por 2. Eu obtenho como resultado 270. Eu ainda consigo fazer essa divisão e obtenho 135. Opa, não dá mais para dividir por 2, então eu vou para o próximo número primo, que é o número 3. Então, eu fazendo 135 dividido por 3, eu obtenho como resultado 45. Ainda dá para fazer por 3. Que eu obtenho como resposta o 15, que ainda dá para fazer por 3. E eu obtenho 5. Fazendo pelo 5 também, eu tenho o resultado 1. O que eu faço aqui agora? Eu pego e coloco a minha resposta, que é 540 igual. Pego todos os números primos que eu fiz na decomposição. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Reparem que essa decomposição ficou bem grande, então eu posso abreviar ela usando a potenciação. O número 2 aparece 2 vezes, então eu elevo ele a 2. E o número 3 aparece 3 vezes, então eu elevo ele a 3. Resumidamente, fica assim: 540 igual 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo vezes 5. Esse é o resultado da minha decomposição em fatores primos. Eu tenho também, nesse conteúdo, máximo divisor comum, que é mais conhecido como MDC. É o maior dos divisores comuns de 2 ou mais números. Feita a decomposição, basta multiplicar os fatores comuns. Então, reparem que a regrinha é a seguinte: eu vou decompor e depois eu vou multiplicar todos os fatores comuns que ambos os números têm. Então, eu tenho aqui a decomposição de 420 e 700. Então, a gente vai observando quem é comum. Eu consigo dividir os dois
por 2 e eu obtenho como resultado 210 e 350. Eu ainda consigo dividir ambos por 2, então eu vou ter 105 e 175. Não consigo mais fazer essa divisão por 2, então eu vou para o próximo número primo, que é o 3. Com o 3, eu só consigo fazer essa divisão do 105. Então, vira 35 e o 175 eu repito. Agora eu tenho 35 e 175. Posso decompor ambos por 5 e obtenho 7 e 35. Eu ainda consigo fazer por 5. O 7 não dá, então eu repito ele e o 35 dividido por 5 dá 7. Opa, eu tenho 7 e 7. Faço essa divisão por 7 e tenho o resultado 1. Finalizei essa minha decomposição. Agora eu vou observar aqui quais foram os fatores comuns, quais números eu consegui dividir ao mesmo tempo pelos 2. Então eu tenho ali 2, o 5 e o 7. Esses são os fatores em comum que esses números têm. Então aqui eu faço o meu MDC, tá? Colocando todos os fatores comuns em uma multiplicação. Então eu tenho 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. Então o máximo divisor comum entre eles é 140. Existe também o mínimo múltiplo comum, mais conhecido como MMC. Agora a regrinha já é outra. Lá a gente tinha que ver os fatores em comum. Aqui não. Aqui é o seguinte: o mínimo múltiplo comum é o menor dos múltiplos comuns de 2 ou mais números. Feita a decomposição, basta multiplicar todos os fatores. MDC, eu multiplico os fatores em comum. MMC, eu multiplico todos os fatores. Então, eu tenho aqui o MMC de 30 e 84. Então, a gente vai fazer a decomposição. Consigo dividir ambos por 2. Lembrando que a gente está fazendo por números primos, tá? Decompus por 2, tive como resultado 15 e 42. Ainda consigo fazer essa divisão, só que com 15 não. Então, eu repito ele. 42 dividido por 2, ali ó, 21. Não dá mais para dividir por 2, agora eu vou por 3. 15 e o 21 dividido por 3, eu vou ter 5 e o 7. Ainda dá para dividir por 5. Então, eu divido 5 pelo 5, tenho 1. O 7 não dá, repito ele. Sempre que não der para a gente fazer essa divisão, a gente repete esse número embaixo para a gente fazer a divisão com outro número, tá? Não tem mais como fazer com 5, eu vou para o 7. Então, eu tenho 7 dividido por 7, eu fiquei com 1. O que eu faço agora? Eu pego o resultado dessa fatoração. Eu tenho ali 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Então, o resultado desse MMC é 420. Um beijo para vocês, bom estudo e até a próxima aula.